Incrivelmente, até menos de 100 anos atrás, o Sol era considerado o centro do universo. Desde a descoberta de que ele era o centro do Sistema Solar, demorou muito tempo para desconstruir a ideia de que ele não era o centro do universo como um todo. Na verdade, a própria Via Láctea não estava nem perto de ser o centro do universo, e existem outras bilhões de galáxias no universo observável. É estimado que cerca de 40 bilhões de galáxias tão brilhantes quanto, ou até mais brilhantes que a Via Láctea existam só no universo observável. Até o momento, 55 galáxias habitam o nosso aglomerado galáctico, o grupo local, sendo apenas 3 delas espirais. Todas as outras são anãs elípticas ou irregulares. O grupo local está inserido no superaglomerado de Virgem, ou superaglomerado local, onde encontram-se aglomerados como o aglomerado de Virgem, que contém cerca de 2.500 galáxias. Nele está a galáxia M87, que contém o buraco negro fotografado em 2019. Segundo a lei de Hubble, a maioria das galáxias está se afastando de nós, mas aqui dentro do grupo local, algumas galáxias apresentam o desvio para o azul, o que significa que elas estão na verdade se aproximando de nós, como por exemplo a galáxia de Andrômeda. Uma galáxia é um amontoado de matéria interestelar e estrelas que se mantêm unidas pela gravidade. Elas podem ser elípticas, espirais ou irregulares. Nossa Via Láctea é uma galáxia espiral. Ela se formou cerca de 10 bilhões de anos atrás. Inicialmente, ela não tinha esse formato de disco. Na verdade, ela estava distribuída por vários quilopares aqui no espaço. Ela tem cerca de 100 mil anos-luz de extensão. E nós, aqui no Sistema Solar, estamos a 25 mil anos-luz desse centro, em um dos braços espirais da galáxia. A própria galáxia tem constante movimento, assim como os planetas ao redor do Sol. E o Sol leva cerca de 225 milhões de anos para completar uma volta completa na Via Láctea, o que significa que ninguém que viveu na história do planeta Terra, ao menos a espécie Homo sapiens, nunca viu o Sol completar uma volta inteira na Via Láctea. Por estarmos dentro da Via Láctea, nós não conseguimos ver muito dela ou saber o formato. A gente só sabe o formato da Via Láctea estudando outras galáxias parecidas como ela, como a própria galáxia de Andrômeda, que é a nossa vizinha cósmica, a galáxia que está mais perto de nós. Quando o Hubble inicialmente detectou que a Andrômeda estava muito longe, ele achou o valor de 860 mil anos-luz, mas na verdade esse valor estava bem subestimado. Ela está a 2,5 milhões de anos-luz daqui, o que é muito longe, e a gente está vendo 2,5 milhões de anos-luz no passado. As colisões entre galáxias são relativamente comuns entre os aglomerados, e espera-se que a Via Láctea e Andrômeda colidam daqui a alguns bilhões de anos. Qualquer pessoa que esteja viva na Terra vai ver um espetáculo no céu das duas galáxias colidindo, e lentamente se misturando no céu. Mesmo com todas as galáxias e estrelas, 50% do volume total do universo é, na verdade, vazio. Acredita-se que os aglomerados e as galáxias se juntem para formar uma espécie de bolhas e que o interior dessas bolhas, na verdade, seja esse espaço vazio. 200 megaparsec é a maior estrutura identificável no universo, e acredita-se que ela seja a estrutura fundamental do universo numa larga escala. É a partir dela que deriva o princípio cosmológico do universo ser homogêneo e isotrópico. No centro da galáxia, numa região chamada Sagitários A, tem uma forte emissão de raios X e um disco de gás espiralando a altíssimas velocidades. Lá tem um buraco negro supermassivo de mais de 1 milhão de massas solares, chamado Sagitários A Estrela. Mas calma, esse buraco negro não vai devorar o Sistema Solar e acabar com toda a vida na Terra. Como vimos, o Sistema Solar é uma partezinha muito pequena da Via Láctea. Desde que começamos a estudar os exoplanetas, que são outros planetas que orbitam outras estrelas, que não o Sol, vimos que na verdade ele nem é tão especial assim, e é uma coisa relativamente comum no universo. O nosso sistema planetário tem uma estrela, o Sol, e 8 planetas. Sempre bom lembrar que Plutão não é mais considerado planeta já faz alguns aninhos. René Descartes foi um dos primeiros a sugerir um modelo de formação para o Sistema Solar. A teoria de Descartes foi aperfeiçoada por Immanuel Kant e Pierre Laplace, até o modelo em que uma nebulosa, uma nuvem de poeira interestelar e gás, ao contrair sob a própria gravidade, ficaria cada vez mais densa e quente, até formar uma estrela em seu centro. A nebulosa gira cada vez mais rápido enquanto contrai, e no centro, o colapso é maior que nas regiões externas. Enquanto o Sol seria formado no centro da nebulosa, os planetas seriam formados no exterior, nas regiões mais frias. A teoria nebular, como é chamada, explica a órbita dos planetas do Sistema Solar e o sentido de rotação deles, que é o mesmo do Sol. Mas hoje em dia, outra teoria é um pouquinho mais aceita. A nova teoria nebular introduz a presença de poeira interestelar na nebulosa solar. Os grãos de poeira ajudam a resfriar a matéria quente ao irradiar o calor na forma de radiação infravermelha. Com a diminuição da temperatura da nebulosa, as moléculas se movem mais devagar e a pressão passa a ceder à gravidade. A poeira age como um núcleo de condensação, que combina cada vez mais átomos para formar estruturas cada vez maiores. Depois de 100 mil anos, foram formados alguns objetos de algumas centenas de quilômetros, os planetesimais, que posteriormente iriam começar a agrupar cada vez mais matéria para formar os primeiros protoplanetas. Agora, depois de 100 milhões de anos, as colisões entre os planetesimais e os protoplanetas foi formando planetas maiores e planetas menores, e assim foi formado um sistema solar primitivo.
Foi necessário mais 1 bilhão de anos para limpar todo o lixo interplanetário, o que gerou fortes colisões que podem ser vistas, por exemplo, na superfície da Lua. A maioria das crateras que a gente vê na Lua hoje em dia são vítimas dessa época. Essa teoria tem um problema que ela não explica a formação dos planetas jovianos ou gasosos, que não teriam tempo de se formar antes de toda a nebulosa ser ejetada. Por isso, acredita-se que eles foram formados, na verdade, por instabilidades gravitacionais bem na parte exterior da nebulosa. Alguns planetesimais que foram capturados se tornaram luas, mas a maioria deles que não foi, hoje está entre as órbitas de Marte e Júpiter, num cinturão de asteroides. Tem também alguns que foram para além da órbita de Netuno, no cinturão de Kuiper, e outros que se tornaram cometas, que hoje estão na nuvem de Oort, muito além do Sistema Solar. O Sistema Solar tem cerca de 50 unidades astronômicas, ou 50 mil vezes a distância da Terra até o Sol. 99% da massa do Sistema Solar está no Sol, o que é 1000 vezes mais que a massa do planeta mais massivo, que é Júpiter. O Sol é tão grande que o próprio Júpiter já tem algumas centenas de vezes a massa da Terra. Então devem caber muitas terras dentro do Sol. Os planetas internos são pequenos, densos e sólidos, enquanto os planetas externos são grandes, gasosos e têm muita baixa densidade. Os planetas internos, pelas suas semelhanças à Terra, são chamados de planetas terrestres, enquanto os planetas externos são chamados de planetas jovianos, em homenagem a Júpiter. Jovianos, na verdade, se refere a Jove, que é o nome para Júpiter na mitologia romana. Os planetas externos são muito semelhantes entre si, mas muito diferentes dos planetas terrestres. Eles são compostos predominantemente de hidrogênio e hélio e também são muito maiores que os planetas terrestres. Além disso, todos possuem fortes campos magnéticos, anéis e muitas luas ao seu redor. No espaço interplanetário, há milhares de outros corpos, como asteroides, cometas, meteoroides e frações de poeira interplanetária. Asteroides e meteoroides são fragmentos de composição rochosa e, na verdade, a maior diferença entre eles é o tamanho. Todo objeto com mais de 100 metros é chamado de asteroide e todo objeto menor que 100 metros é chamado de meteoroide. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e também o menor planeta do Sistema Solar, com um raio de 2.450 km, o que é menor que a distância de Porto Alegre até Salvador. É comum ouvir falar por aí de Mercúrio retrógrado, mas já adianto que isso não quer dizer que o planeta do nada começa a retroceder na órbita. Graças ao modelo heliocêntrico e às leis de Kepler, sabemos que na verdade esse movimento retrógrado é apenas aparente. Os planetas mais próximos do Sol se movimentam mais rápido em suas órbitas, enquanto os mais distantes se movem mais devagar. Eventualmente, a Terra ultrapassa as órbitas de alguns desses planetas, o que faz com que eles aparentem um movimento retrógrado no céu. É claro, Mercúrio não é o único planeta a aparentar um movimento retrógrado. Isso acontece com qualquer planeta no qual a Terra eventualmente ultrapassa enquanto ela está fazendo a sua órbita. É senso comum pensar que Mercúrio, por ser o planeta mais próximo do Sol, é também o planeta mais quente, mas na verdade não é assim que funciona. Diferente da Terra, Mercúrio não tem uma atmosfera, o que quer dizer que ele não retém nada do calor que chega até ele. Como a gente vai ver daqui a pouco, Mercúrio tem uma órbita síncrona, o que quer dizer que ele mantém sempre o mesmo lado virado para o Sol. Desse modo, o lado que está virado para o Sol ultrapassa os 400 graus Celsius e o que não está chega aos menos 100 graus Celsius. Por esse mesmo motivo, nos polos, o Sol é sempre visto no horizonte, e lá a temperatura é tão baixa que a sonda Messenger confirmou a existência de crateras com gelo. Como eu disse, assim como a Lua e a Terra, Mercúrio tem sempre a mesma face virada para o Sol, mas isso não acontece por causa das forças de maré. A Lua mantém a mesma face virada para a Terra, porque o período de translação dela é o mesmo tempo que o período de rotação. E inicialmente, era isso que achavam que acontecia com Mercúrio. Achavam que o período de rotação dele eram os mesmos 88 dias do período de translação. Posteriormente, descobriu-se que o período de rotação não era de 88 dias, e sim de 59 dias. O período de rotação encontrado correspondia exatamente a 2/3 do período de translação, que é 88 dias. Desse modo, há apenas 3 rotações a cada 2 revoluções solares, o que também é uma ressonância, só que uma ressonância de 3:2, e não uma ressonância de 1:1, como no caso da Terra e da Lua. Daqui da Terra, não dá para ver a superfície de Mercúrio, mas as fotos trazidas pelas sondas mostram um ambiente bem parecido com o ambiente lunar. Depois do Sol e da Lua, Vênus é o objeto mais brilhante no céu noturno. Ele tem um raio de 6.000 km, apenas 400 km menores que o raio do planeta Terra, mas na verdade ele não se parece nada com o nosso planeta. As nuvens da atmosfera bloqueiam quase inteiramente a visão da superfície do planeta, o que fez com que demorasse um tempinho até que se medisse o tempo de rotação. Quando esse tempo foi medido, foi descoberto que Vênus tem um dia sideral de 243 dias terrestres. Um leve adendo aqui é que dia sideral é diferente de dia solar. Enquanto dia sideral quer dizer o tempo que o planeta leva para girar em torno do próprio eixo, dia solar quer dizer o tempo que o Sol leva para nascer de um para o outro dia. E não é a mesma coisa. Na verdade, em Vênus a diferença é muito grande. Isso acontece porque o planeta gira no sentido contrário ao sentido de rotação do Sol, e também do próprio sentido de translação que ele tem. É usual que todos os planetas girem no sentido anti-horário, mas Vênus, por algum motivo, não apresenta essa característica.
O dia solar por lá dura 117 dias terrestres, e curiosamente, lá, o dia sideral é maior que o próprio ano, que dura 225 dias. A atmosfera de Vênus é 90 vezes mais massiva que a da Terra, o que faz com que ele tenha um forte efeito estufa que o torna o planeta mais quente do sistema solar. Lá, a temperatura ultrapassa os 400 graus Celsius. O planeta também apresenta atividade vulcânica, mesmo sem a presença de placas tectônicas. A maioria dos vulcões são vulcões de escudo, que não estão associados a placas, mas sim aos chamados hotspots, lugares muito quentes do manto que emergem pela superfície e formam vulcões. Eles são construídos lentamente após múltiplas erupções, e daqui da Terra eles podem ser vistos, por exemplo, lá no Havaí. Mais de 96% das nuvens são feitas de dióxido de carbono, e essas nuvens são muito promissoras, principalmente pela fosfina encontrada por lá em 2020. A Terra é a nossa casa, e o planeta que conhecemos melhor. Ela não é um círculo perfeito, ela é uma geóide levemente achatada nos polos, e tem uma massa de 6 vezes 10 elevada a 24 kg. Isso pode parecer muito, mas não é nada comparado à massa do Sol, que é 99% da massa do Sistema Solar. Como visto anteriormente, o raio dela é de 6.400 km, 400 km a mais que o raio de Vênus. Um erro comum é achar que a órbita elíptica da Terra é a causa das estações do ano, quando na verdade é a inclinação do eixo de rotação da Terra que causa as estações. Como esse eixo é inclinado, a incidência dos raios solares varia ao longo da órbita, o que faz com que os hemisférios norte e sul recebam mais ou menos raios solares. Por esse mesmo motivo, as estações do ano são opostas nos dois hemisférios. A atmosfera terrestre difere da dos demais planetas, principalmente pela grande quantidade de oxigênio presente nela. Em sequência, nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono e vapor d'água são os elementos mais abundantes nela. É graças à atmosfera, também, que vemos o céu azul. Como visto, a atmosfera é composta por diversos gases, que se tornam mais rarefeitos conforme a altitude. Quando a luz adentra a atmosfera e interage com as moléculas de gás e poeira, ela sofre um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh, onde é dispersada em todas as direções. Nesse fenômeno, os menores comprimentos de onda são os mais espalhados, fazendo com que o azul seja predominante na atmosfera. Não vemos o céu violeta por causa da sensibilidade de nossos olhos e também pelo espectro de emissão do Sol, que é muito menor para o violeta do que para o azul. A Terra também possui uma magnetosfera, que é a região ao redor do planeta influenciada pelo seu campo magnético. Acredita-se que o campo magnético da Terra venha da rotação do núcleo, que é composto principalmente de ferro. Sem a magnetosfera, a vida humana seria impossível, porque as partículas carregadas, principalmente vindas dos ventos solares, causariam sérios estragos, principalmente na fiação elétrica daqui da Terra. As partículas que escapam da magnetosfera nos polos norte e sul, onde as linhas incidem paralelamente à superfície, causam o que chamamos de auroras. Após tempestades solares, o campo magnético pode ficar distorcido e receber mais partículas que o normal, o que faz com que as auroras possam ser vistas em latitudes menores. A hidrosfera terrestre sofre significativas flutuações que conhecemos como marés. Elas resultam das influências gravitacionais da Lua e do Sol no nosso planeta, de forma que o planeta esteja simultaneamente sob a ação de uma força centrífuga e da própria ação gravitacional. No lado de frente para a Lua, a força gravitacional da Lua é superior à força centrífuga, causando a maré alta. No entanto, do lado oposto, a força centrífuga prevalece sobre a gravitacional, visto que está mais distante da Lua e a gravidade decai ao quadrado da distância. Esse lado também sofre a maré alta, porém devido à ação da força centrífuga. Desse modo, os lados paralelos à gravidade lunar apresentam a maré alta, enquanto os lados perpendiculares apresentam a maré baixa. Como a Terra rotaciona, as marés alteram ao longo do dia. A Lua é o único satélite natural da Terra. Embora ela aparente estar muito perto, na verdade ela está muito longe, a 384.400 km daqui. Ela é relativamente pequena quando comparada aos outros astros do Sistema Solar, com um raio de 1.700 km, o que é mais ou menos a distância entre Porto Alegre e Belo Horizonte. Diversas teorias sobre a origem da Lua já foram apresentadas, mas hoje acredita-se que um objeto mais ou menos do tamanho de Marte colidiu com a Terra e que a matéria desintegrada se juntou novamente para formar a Lua. Por não ter atmosfera e nem campo magnético, a Lua já sofreu múltiplas colisões desde sua formação, e por causa dessas colisões, ela tem uma camada de poeira lunar em toda a superfície. É nessa poeira lunar que estão as pegadas dos astronautas que foram até a Lua, e como o processo de erosão da Lua é muito mais lento que o da Terra, essas pegadas vão ficar lá por mais muitos milhões de anos até desaparecerem. A Lua gira em torno do próprio eixo, ao mesmo tempo que completa uma volta ao redor da Terra, o que faz com que nós vejamos sempre o mesmo lado dela. A órbita síncrona da Lua é causada pela força de maré existente entre os dois corpos. Assim como a maré lunar está desacelerando a rotação da Terra lentamente ao longo dos anos, até que algum dia a rotação da Terra vai ser exatamente a mesma que o período de translação da Lua, a Terra também mantém a Lua presa no chamado acoplamento de maré. Além disso tudo, a Lua também está se afastando da Terra. No passado, ela estava cerca de 2/3 mais próxima que o valor atual, que era mais ou menos 250.000 km. O ciclo de uma volta completa dura em torno de 29 dias e meio e é marcado por 4 fases principais.
lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Cada fase dura cerca de 7 a 8 dias, e a posição da Lua no céu em relação ao Sol varia ao decorrer do ciclo. A mudança das fases, essa é uma percepção nossa aqui da Terra por causa da posição da Lua na trajetória de translação. Como a Lua mantém sempre a mesma face virada para nós, quando ela está ou não iluminada pelo Sol, nós vemos figuras diferentes no céu ao longo do mês. Ocasionalmente, o Sol, a Lua e a Terra se alinham para formar eclipses. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, acontecem os eclipses lunares, e quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, acontecem os eclipses solares. Durante os eclipses totais, a Lua, do nosso ponto de vista, adquire uma coloração avermelhada. Esse fenômeno ocorre devido à atmosfera terrestre, que absorve uma pequena quantidade de luz que será refletida na superfície lunar. Essa luz, após passar pela atmosfera, sofre com o espalhamento de Rayleigh, que dispersa o comprimento de onda que corresponde ao azul na atmosfera, sendo o vermelho menos dispersado. Ao ser refletida e seguir a sua trajetória até a Lua, essa, em vez de ficar escura, é a chamada lua de sangue. Os eclipses solares acontecem porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra, o que faz com que os dois astros aparentem ser do mesmo tamanho. E desse modo, a Lua consegue bloquear inteiramente a luz do Sol quando ela está alinhada da forma certa. Quando o eclipse solar total acontece, o que vemos é apenas a corona solar por alguns minutos, até que a Terra continue a se mover. Mas, se a Lua gira em torno da Terra, por que isso não acontece todos os meses? A resposta para isso é que o eixo de translação da Lua é levemente inclinado, o que faz com que o alinhamento perfeito para que ocorra o eclipse total aconteça só algumas vezes, em condições bem favoráveis. Por fim, chegamos a Marte, o último dos planetas terrestres e o maior alvo na busca por vida extraterrestre. Depois de Mercúrio, é o planeta que possui a órbita mais alongada, ao contrário da Terra, que apresenta uma órbita elíptica quase circular. Essa variação na órbita, com grande diferença entre o afélio e o periélio, que são respectivamente o ponto mais distante e o ponto mais próximo do Sol, faz com que a diferença entre a luz recebida do Sol varie em 45%, o que influencia muito o clima em Marte. O solstício de verão do hemisfério sul acontece no periélio do planeta, o que faz com que o verão no hemisfério sul seja muito mais quente que o verão no hemisfério norte. Em Marte, acontece exatamente o contrário que aqui na Terra, onde por a órbita ser quase circular, ela não influencia em basicamente nada nas estações. Lá em Marte, embora as estações também ocorram pela inclinação do eixo, na verdade, a órbita também tem uma grande influência na temperatura. Marte é muito menor que Vênus e que a Terra, com aproximadamente 3.400 km de raio, o que é quase metade que o raio da Terra. O planeta tem duas luas, Phobos e Deimos, em homenagem aos filhos de Ares com Afrodite. Ares é o nome da mitologia grega para Marte e Afrodite é o nome da mitologia grega para Vênus. Ambas são muito pequenas e estão relativamente próximas a Marte. Phobos, que está mais próxima do planeta, completa uma órbita muito rápido, em um tempo até menor que o próprio dia no planeta. Devido à sua proximidade, é esperado que Phobos caia em Marte daqui a alguns milhões de anos. Assim como a Terra, o planeta tem calotas polares que variam ao longo do ano, quase desaparecendo no verão. Ao contrário das calotas da Terra, as calotas de Marte são em maior parte feitas de gelo seco, que é dióxido de carbono congelado, e não tem nada a ver com a água normal. As áreas mais escuras na superfície do planeta, que no século XX sugeriu-se serem vegetação em constante mudança, são na verdade áreas vítimas de erosão, que a poeira da superfície ocasionalmente afasta. Após diversas observações detalhadas do planeta, hoje sabemos que o território é repleto de dunas, canyons e etc. Além disso, Marte contém os maiores vulcões de todo o sistema solar. O maior de todos é o Monte Olimpo, com 700 km de diâmetro na base e 25 km de altura. A caldeira vulcânica por si só tem 80 km. Atualmente, há evidências de que Marte já teve água na sua superfície em algum momento do passado. Nos Planaltos do Sul, há extensos sistemas de canais interconectados que se juntam para formar canais menores, que parecem muito com o sistema de rios terrestres, o que sugere aos cientistas que hoje são fósseis de água que já existiu ali. Essa não é a única prova de que a água já existiu por lá, mas ainda assim tem alguns argumentos contrários, o que espera uma prova concreta para realmente definir se lá já existiu água líquida ou não. Mesmo sem a detecção concreta de água líquida, analisando as crateras de Lua e de Marte, nota-se que as crateras de Marte estão um pouquinho mais suavizadas, o que é um indicativo de uma outra coisa. Enquanto a área que circunda a cratera lunar aparenta uma explosão por contato com uma superfície concreta e seca, o impacto em Marte parece mais suavizado, quase com aparência fluida. Essa discrepância aponta para a existência de uma camada de permafrost alguns metros abaixo da superfície. Os impactos por corpos externos, quando atingem a superfície, derretem esse gelo da camada de permafrost, o que faz com que os impactos aparentem ser um pouquinho diferenciados do que se pode ver, por exemplo, em Mercúrio e na Lua. O vermelho, que é a cor característica do planeta, é causada pela quantidade de ferro que existe na superfície. As reações entre a superfície rica em ferro e o oxigênio livre na atmosfera
formam um óxido de ferro, que dá ao ferro o característico tom avermelhado. Júpiter era o rei dos deuses na mitologia romana, comumente associado a Zeus na mitologia grega. De fato, Júpiter é o maior e mais massivo planeta do Sistema Solar. Júpiter é o primeiro dos planetas jovianos, que ao contrário dos planetas terrestres, tem muitas luas. Atualmente sabemos da existência de mais de 70 luas orbitando Júpiter, as maiores delas as chamadas luas galileanas. Elas levam esse nome porque foi Galileu Galilei que observou elas pela primeira vez, através do seu telescópio. A massa de Júpiter corresponde a 318 massas terrestres, e mesmo assim, isso é só 1/1000 da massa do Sol. O seu raio é de 71.500 km, e quando comparando o volume, precisaríamos de mais de 1.400 terras para preenchê-lo. Assim como todos os planetas gasosos, a densidade do planeta é muito baixa, já que ele é composto 99% de hidrogênio e hélio. Por causa da composição e do tamanho, Júpiter lembra uma estrela, mas na verdade ele teria que crescer umas 80 vezes para chegar perto de se tornar uma estrela. Acredita-se que no começo da sua formação, o brilho tenha sido similar ao de uma estrela fraca, mas mesmo assim, isso não coloca ele nem perto de ser uma estrela de qualquer tipo. Se Júpiter fosse massivo o suficiente e tivesse se tornado uma estrela, possivelmente a vida na Terra seria impossível, porque a radiação emitida iria desestabilizar a temperatura dos planetas, além de desestruturar toda a órbita do Sistema Solar. Os planetas jovianos não têm superfície sólida. O que vemos são nuvens na atmosfera que apresentam um movimento de rotação diferencial. Isso quer dizer que ele rotaciona de forma diferente em cada um dos pontos. O Equador rotaciona levemente mais rápido que os polos. O movimento de rotação de Júpiter é o mais rápido do Sistema Solar, mesmo que ele seja o maior corpo. Ele leva só 10 horas para completar uma volta em torno do seu próprio eixo. Ao olhar para a superfície de nuvens, podemos distinguir a grande mancha vermelha e uma série de faixas de diferentes cores. A mancha vermelha é uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que dura centenas de anos, enquanto as faixas são consequências da rotação diferencial e do movimento convectivo do planeta. A sonda Galileu, em uma das suas passagens pelo planeta, tentou detectar moléculas orgânicas na atmosfera, e na verdade ela encontrou traços de etano e até mesmo da fosfina, a mesma que foi recentemente descoberta nas nuvens de Vênus. Abaixo das nuvens da atmosfera, a pressão e a densidade do planeta aumentam constantemente até o interior. O campo magnético de Júpiter é tão forte que pode acelerar as partículas até perto da velocidade da luz, liberando ondas de rádio. É maior que o próprio Sol e é cerca de 1 milhão de vezes mais poderoso que o campo magnético da Terra. Assim como na Terra, ele também forma auroras, só que elas são muito mais energéticas. Até 2016, Júpiter contabilizava 67 luas confirmadas. Em 2020, esse número já subiu para 79. As luas galileanas, que são as maiores, se chamam Io, Europa, Ganímedes e Calisto. Enquanto a Europa é um pouco menor que a Lua terrestre, Ganímedes é um pouco maior que o planeta Mercúrio. Io e Europa têm mantos rochosos similares aos dos planetas terrestres, e Europa se distingue por supostamente possuir um oceano de água líquida cerca de 100 a 200 km abaixo da superfície. Ganímedes e Calisto, que estão mais distantes do planeta, apresentam uma composição mais leve. Ganímedes também aponta para a existência de água líquida, enquanto Calisto é uma mistura de rocha e gelo. Io é o objeto astronômico mais ativo de todo o Sistema Solar. Ao todo, mais de 80 vulcões ativos foram identificados no planeta. Assim como a Lua com a Terra, todas as luas de Júpiter apresentam um movimento síncrono, causado pelas forças de maré. Os outros satélites são muito pequenos e acredita-se que tenham sido capturados depois da formação de Júpiter e das luas maiores. Hoje, sabe-se que todos os planetas gasosos têm anéis. E o de Júpiter foi descoberto no final da década de 70 pela sonda Voyager. Ele está dentro da órbita de Io e é muito fino. E não tem como falar de anéis sem lembrar de Saturno, que é o gigante dos anéis. Como eu acabei de dizer, todos os planetas têm anéis, mas os de Saturno são os mais visíveis a nós. Saturno era o último planeta descoberto pelos antigos até o século XVIII, e ele tem um período orbital de mais ou menos 30 anos. Saturno tem 9,5 vezes o raio da Terra, e uma curiosidade é que a sua densidade é menor que a da água. Isso quer dizer que se tivéssemos como construir uma piscina grande o suficiente, Saturno boiaria nela. Diferente de Júpiter, Saturno não apresenta muitas manchas na atmosfera e possui bem menos cores. A temperatura de Saturno é em média menos 100 graus Celsius, e assim como em Júpiter, a existência de um campo magnético também forma auroras no planeta. O sistema de anéis de Saturno, que é a característica mais marcante do planeta, se estende por até 200 mil quilômetros, mas ele tem só alguns quilômetros de altura. Eles foram descobertos pela primeira vez por Galileu Galilei, só que ele não sabia que ele estava observando anéis ao redor do planeta e cogitava até que fosse mais de um planeta. Mas do que esses anéis são feitos? Em 1857, James Maxwell sugeriu que os anéis são feitos de partículas minúsculas, que orbitam o planeta independentemente, como pequenas luas. De fato, observações das sondas Voyager e Cassini apontam que o diâmetro das partículas varia de alguns milímetros até alguns metros. Essas partículas são feitas de gelo e refletem até 80% da luz solar que incide nelas,
o que faz com que os anéis fiquem bem distinguíveis aqui da Terra. Para entender por que os anéis se formam, precisamos entender um conceito da física que se chama limite de Roche. Uma lua hipotética se aproximando de um planeta. Quanto mais ela se aproxima, maior é a força de maré exercida nela. A força de maré causa um alongamento no objeto, até que se torna tão forte que se torna maior que as forças internas que mantêm a Lua coesa. Os fragmentos restantes da Lua seguem em órbitas solitárias ao redor do planeta, formando anéis. Além dos anéis, Saturno também se distingue pelo imenso sistema de luas. Atualmente, ele tem mais de 80 luas confirmadas, 20 delas descobertas bem recentemente. A maioria dos satélites são pequenos, e o maior deles é Titã, que também é a segunda maior lua do sistema solar, atrás apenas de Ganímedes, a lua de Júpiter. Titã aparece com uma coloração avermelhada, que na verdade é consequência da atmosfera do planeta, que é muito mais densa que a atmosfera da Terra. Dados de sondas apontam que ela é feita majoritariamente de nitrogênio e metano, e a radiação do Sol que incide por lá faz com que ocorram algumas reações químicas. Algumas moléculas orgânicas, inclusive, já foram detectadas por lá. Assim como Europa e Ganímedes, é previsto que exista uma camada de água líquida alguns quilômetros abaixo da superfície de Titã. E por fim, chegamos a Urano e Netuno, os dois últimos planetas do Sistema Solar. Eles estão tão longe da Terra que demorou muitos anos para que eles fossem detectados. Urano foi descoberto pelo astrônomo William Herschel em 1781. Identificou um objeto que se movia com relação às estrelas, mas que era muito lento para ser um cometa. E assim ele descobriu o primeiro planeta desde que se tem registro dos outros planetas na história da Terra. Após a descoberta de Urano, os astrônomos viram uma pequena divergência na órbita que seria prevista caso ele fosse o último planeta do Sistema Solar. Demorou mais de meio século para que essa distorção gravitacional fosse identificada como vinda de outro planeta. Netuno foi avistado pela primeira vez em 1846. Com a ciência, fomos capazes de prever a existência de um planeta antes mesmo de avistá-lo. Por estarem muito distantes do Sol, o período orbital desses planetas é enorme. Urano, por exemplo, desde sua descoberta, só completou uma volta ao redor do Sol. Ambos os planetas possuem 4 vezes o raio da Terra e cerca de 16 massas terrestres. Urano tem uma propriedade muito curiosa e até então singular no Sistema Solar. O seu eixo de rotação é quase perpendicular ao plano orbital. Logo, em algum momento do ano, o Polo Norte está completamente voltado para o Sol, enquanto o Polo Sul está no completo escuro. Meio ano depois, o inverso acontece. Esse eixo de rotação inclinado causaria coisas muito estranhas durante os solstícios. No hemisfério que estivesse totalmente iluminado, o Sol aparentaria nunca se pôr, apenas performaria círculos no céu a cada 17 horas. A atmosfera desses planetas é similar à dos outros planetas gasosos, sendo compostos principalmente de hidrogênio, seguido de hélio e metano. E o metano é o que explica a coloração azulada desses planetas, visto que o metano absorve os comprimentos de onda maiores. Como qualquer bom planeta gasoso, eles têm luas e sistemas de anéis. Até o momento, tem-se registro de 27 luas orbitando Urano e mais ou menos 14 orbitando Netuno. Urano tem ao todo 9 anéis, enquanto Netuno tem apenas 5, quase indetectáveis aqui da Terra e que na verdade nós não conseguimos ver inteiramente. Além dos planetas, o Sistema Solar também é habitado por alguns corpos menores, mas que também são muito importantes para entender a parte restante da formação do Sistema Solar, que não se agrupou ou para formar o Sol ou para formar os planetas, continua permeando o Sistema Solar, só que na forma de meteoroides, asteroides e cometas. Os asteroides são corpos celestes pequenos em escala cósmica, feitos predominantemente de material rochoso. Parte deles pode ser encontrada no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, e poucos são maiores que 300 km. O maior asteroide conhecido, Ceres, tem menos de 1000 km de diâmetro. Ida, um asteroide do cinturão, possui uma pequena lua, Dáctil, de cerca de 1,5 km. Os primeiros asteroides foram descobertos no século XIX e hoje contabilizam quase 500 mil. Uma das razões pelos quais esses asteroides não se combinaram para formar um corpo celeste maior, como por exemplo um planeta, é o campo gravitacional de Júpiter, que distorce a órbita deles e impede que eles consigam se agrupar. Até o começo de 2013, cerca de 50 mil asteroides passando relativamente perto da Terra foram descobertos. O próximo encontro relativamente perigoso vai acontecer em 2029, quando um asteroide de 350 metros vai passar 30 mil quilômetros acima da superfície. Em média, em 1 milhão de anos, 3 asteroides colidem com a Terra, e eles costumam ter menos de 1 km de diâmetro. Mesmo pequenos, a colisão com esses asteroides pode devastar uma extensão de até 100 km, num impacto que seria cerca de 100 vezes mais poderoso que todas as armas nucleares existentes na Terra, combinadas. Acredita-se que a extinção dos dinossauros tenha sido uma consequência do impacto de um asteroide de 10 a 15 km de diâmetro, isso muitos milhões de anos atrás. O Sistema Solar também é povoado por cometas, fragmentos congelados feitos de água, metano, amônia e dióxido de carbono, que realizam longas órbitas ao redor do Sol.
Quando eles chegam muito perto do Sol, eles desenvolvem longas caudas que podem ser vistas por até meses aqui da Terra. O cometa mais famoso de todos é o cometa Halley, que leva esse nome em homenagem ao astrônomo Edmund Halley, que prevê o período orbital de 76 anos e a próxima passagem pela Terra do cometa, utilizando as leis de Newton. Os objetos que têm aparições mais frequentes, de até 200 anos, se originam no chamado cinturão de Kuiper, que está além da órbita de Netuno, enquanto os que têm órbitas muito longas e demoram muito tempo para passar pela Terra se originam da chamada nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma grande nuvem de cometas que se estende muito além da órbita de Plutão, podendo chegar até 100.000 unidades astronômicas. No geral, todos os objetos que ficam depois da órbita de Netuno são chamados de transnetunianos. O objeto transnetuniano mais bem conhecido até então é Plutão, que até uns pouquinhos anos atrás era considerado planeta, mas hoje em dia Plutão é considerado um planeta anão. Além dos asteroides e cometas, também podemos identificar meteoros no céu noturno, que são popularmente conhecidos como estrelas cadentes. Meteoro é a designação dada à matéria interplanetária que, por friccionar com a atmosfera, causa um feixe de luz. Essa matéria pode ser um asteroide, um cometa ou um meteoroide, que são como asteroides, só que com menos de 100 metros de diâmetro. Os objetos que conseguem passar pela atmosfera da Terra sem serem inteiramente destruídos são chamados de meteoritos. Quando o cometa se aproxima do Sol, alguns fragmentos dele são desintegrados e acabam ficando presos na órbita do cometa, onde eles são deixados para trás. Quando a Terra passa por esses pontos ao orbitar o Sol, vemos as tradicionais chuvas de meteorito ao longo do ano. Até agora, já vimos as características dos planetas do Sistema Solar e o fato de o Sol ser só uma entre bilhões de estrelas na Via Láctea e no próprio universo. Também graças à tecnologia e à ciência, hoje sabemos da existência de diversos planetas extrasolares, orbitando outras estrelas. O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1992 e hoje em dia já se tem registro de milhares de outros planetas orbitando outras estrelas. Uma das principais formas de detectar esses planetas é por meio de trânsitos planetários, quando um planeta passa em frente à estrela hospedeira, causando uma pequena diminuição no brilho dela. A busca por exoplanetas cresce cada vez mais, e dessa mesma forma, temos registros de cada vez mais planetas favoráveis à vida fora do Sistema Solar. Estudar outros sistemas planetários é uma chave fundamental para complementar os estudos sobre o Sistema Solar e responder algumas questões em aberto fundamentais sobre a formação e desenvolvimento do nosso sistema planetário. Se antes estávamos longe de desvendar nossa própria casa, hoje estamos explorando milhares de quilômetros além do Sistema Solar, porém, cada vez mais próximos de desvendar a nossa própria história.